o bom hábito aqui, a gente não começa sem antes fazer uma oração. E eu quero convidar você em casa também, que nos assiste, para nós orarmos agora e pedir a bênção de Deus para o estudo que vamos ter. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar a Tua bênção ao abrirmos o Teu livro sagrado e que nós possamos compreender as verdades que esse capítulo 4 deseja nos ensinar. Que de fato, como João, tenhamos uma visão do trono de Deus e que nós possamos nos maravilhar e conhecer como que esse universo está sendo administrado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, para ser exato, no ano de 2004, vocês estão lembrados quando essa palavra tsunami tornou-se popular, principalmente no mundo ocidental? Isso foi por causa de uma grande onda que invadiu a Indonésia e nós tivemos 226 mil pessoas que morreram por ocasião dessa tsunami. Se nós olharmos um pouco para a história, veremos que a história humana está marcada de sofrimentos e tragédias. E eu pergunto para vocês, quando essas coisas acontecem, você se questiona se de fato há alguém dirigindo o nosso planeta? Você já se perguntou alguma vez se há alguém que está no controle do universo? Quando vamos para Apocalipse capítulo 4, nós descobrimos de que há. E nós entendemos melhor como que Deus está liderando, guiando e conduzindo a história do povo de Deus nesse planeta e nesse universo que Ele criou. O capítulo 4 é um convite para nós visitarmos o trono de Deus, a sede do seu governo. Você já pensou o que será isso? Como que funcionam as coisas no governo de Deus? Abra sua Bíblia, Apocalipse 4, e vamos começar então essa empolgante viagem. No verso 1, nós temos aqui o relato de João. E o capítulo 4 é a segunda visão que João recebe. A primeira visão que ele recebeu, ele registrou que foram as mensagens às 7 igrejas. Agora no capítulo 4 é a segunda visão que João recebe. E o que viu João nessa segunda visão? Capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. João recebe um convite para subir até os céus. E quando ele recebe esse convite divino, é um convite para entrar na presença do próprio Deus. Ele teve um convite para subir aos céus, e o céu revelaria para ele coisas que outrora não haviam sido reveladas. Versículo 2, leia comigo. Imediatamente eu achei-me em espírito. Estão lembrados lá do capítulo 1, verso 10, quando ele diz que ele se achou em espírito no dia do Senhor, na ilha de Pátimos? Mais uma vez aparece a expressão aqui, eu me achei em espírito. Ou seja, João continuava fisicamente na ilha de Pátimos, mas a sua mente foi levada até o trono de Deus, até o céu. Isto é um profeta em visão. O profeta em visão acontece isso. Então ele se achou em espírito no céu, e diz o versículo 2, e eis que estava armado o quê? Um trono, e no trono alguém sentado. Versículo 3, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. João começa a usar agora elementos que ele conhecia, e o que ele viu no céu tinha que se assemelhar com algo. E ele começou então a descrever de acordo com o seu conhecimento. Quando ele fala aqui sobre uma pedra de jaspe, jaspe possui uma cor translúcida. Ele fala também na pedra de sardônio, que é um tipo de vermelho,
E ele vai falar também a respeito da esmeralda, que é esverdeada. Então, as cores que ele viu, uma cor mais que translúcida, vermelha, verde e alguém sentado no trono. Que trono é esse? É o trono do próprio Deus. João teve um privilégio extraordinário. Ele não foi o primeiro a visitar o trono de Deus. O profeta Isaías também teve esse privilégio. E lá no capítulo 6 do seu livro, Isaías descreve como foi essa visita que ele fez ao trono de Deus. Ele escreveu assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando você estuda a Bíblia, você começa a aprender coisas espirituais. E nós vimos num programa passado aí, de que hoje temos muitas religiões. Por quê? Porque muitas estão se afastando da Bíblia. Nós temos que ser um cristianismo mais bíblico. E o que a Bíblia ensina nesse verso? Que quando Isaías foi visitá-lo, o trono de Deus estava cheio de, o que diz ele? Que tipo de anjos? Serafins. E quantas asas tem um serafim? 6 asas. E ele diz assim: com 2 asas eles voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, para os proteger da glória de Deus. E eles cantavam o quê? Santo, Santo, Santo. Não é isso que eles cantavam? É o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Por que é que eles cantam assim? Santo, Santo, Santo. Nós vimos isso aqui no outro programa. Porque você tem Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. E os anjos estão cantando Santo, Santo, Santo. É uma clara referência à Trindade, que é uma doutrina bíblica. Então você aprende aqui a Trindade, aprende mais uma categoria de anjos, que são os serafins, que possuem 6 asas. Você tem os querubins com 4 asas e você tem os anjos com 2 asas. Há uma hierarquia no céu. Tudo funciona de forma perfeita e ordenada. E o trono de Deus é onde se centraliza as decisões do universo. Minha amiga? Pastor, mudando um pouquinho de assunto. A gente viu que Isaías teve uma visão de Deus e João também viu Deus. Mas eu acho que Êxodo diz que ninguém pode ver Deus e permanecer vivo. Certo. Como que fica, então, essa questão? Não limos aí que ele foi em espírito? Não foi ele lá diante do trono de Deus fisicamente. Deus o levou em espírito. É como se Deus tivesse dado para ele um sonho. E no sonho ele viu o trono e no trono ele viu alguém sentado. Mas não viu as características de Deus. Tanto é que ele diz assim: como é que é esse ser sentado no trono? Ele diz assim: as suas vestes eram talares. Bom, no capítulo 1, João teve uma visão do Cristo, está lembrado? E ele não viu, ele não descreveu de alguma forma que ele achava que era, porque ninguém de fato pode compreender Deus plenamente. Ele vai usar o que ele sabe, o que ele conhece, para tentar descrever a cena que ele viu. É igual você pegar um índio que nunca teve contato com a civilização e traz ele para o centro de São Paulo e o solta ali. Depois você leva ele para a tribo dele e diz assim: o que você viu lá? O que você acha que ele vai dizer? Com aqueles carros em movimentos, com aqueles prédios. Ele vai usar alguma coisa que ele conhece da floresta, dos animais, para usar esses elementos conhecidos para tentar descrever o incompreensível. Foram o que os profetas fizeram. Então Isaías, quando foi em visão, teve esse mesmo sentimento. Daniel também teve. Olha o que diz Daniel. Daniel 7, 9 e 10. É outro que foi visitar o trono de Deus. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou.
Sua veste era branca como a neve. Olha aqui, como é que é a veste? Branca como a neve que ele conhecia. Que mais ele diz? Os cabelos da cabeça como a pura lã. Um pastor de ovelhas, é o que ele conhecia. E o seu trono, chamas de fogo, e ao redor fogo ardente, e um rio manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, abriram-se os livros. Daniel já viu milhares de anjos ao redor do trono. Sim, minha jovem? Já que não são os objetos que curam, Carolina. Isso, que não são os objetos que curam, como a água ou as vestes de Jesus, você acha que quando Jesus pedia para as pessoas se lavarem 7 vezes ou passava lama nos olhos, era uma questão de obediência, mais de obediência do que... Exatamente. Naamã, foi dito para ele, o profeta mandou, você vai lá e mergulha 7 vezes. Naamã disse, mas não tem rio aqui na minha terra onde eu posso fazer isso? Não era a água lá que tinha poder, era a obediência à voz profética de ir para uma terra distante, Israel, e mergulhar naquele rio. Quando Jesus faz o lodo, põe no olho do cego e diz assim, vai lá no tanque de Siloé e lava o lodo agora. O poder não estava no tanque, o poder estava na ação de Cristo. E quando a pessoa foi ao tanque demonstrando fé, o que diz? Ele começou a ver lá quando chegou e lavou os olhos? Não. Quando ele começou a ir, a visão já começou a melhorar. A fé. Então nós não podemos tentar materializar a fé e dizer que esse objeto tem poder, isso tem poder, isso tem poder. Eu vi outro dia até caneta. Essa caneta tem poder. Se você comprar essa caneta, você vai começar a assinar um monte de contrato, Nós vamos para o intervalo. E daqui a pouquinho nós vamos voltar e vamos continuar nesse assunto e entendendo de que o trono de Deus está governando o universo e nós temos que buscar conhecer a vontade dele através desse livro. Daqui a pouquinho voltamos. Estamos de volta com Bíblia Fácil, temos um presente para você, essa linda revista com todos os 18 temas que oferecemos aqui no programa. É um presente do Novo Tempo para você, você não paga nada por isso, nós pagamos até os correios para chegar aí na tua casa com segurança. Como é que você pode solicitá-la? Vou dar 3 canais. Em horário comercial, telefone para Novo Tempo. Nosso telefone é 12 21 27 3121. Esse telefone é exclusivo para solicitar estudos bíblicos. Não é para servir outro assunto, apenas para solicitação de estudos bíblicos. 12 21 27 3121, horário comercial. Se você tem WhatsApp, manda uma mensagem para 12 9 8100 1615. Diga assim, eu quero a revista do Apocalipse. E as nossas atendentes vão começar a conversar com você para pegar os seus dados postais e enviar a revista para a sua casa. Terceira forma, acesse nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai encontrar essa revista, você clica nela, preenche um formulário com os seus dados postais e envia para nós. Simples assim. Ninguém tem motivo para não pedir a sua revista. E você que não tem ainda, solicite. E acompanhe todas as semanas o Bíblia Fácil aí da sua casa e com essa revista em suas mãos. Aproveita para curtir as páginas do Bíblia Fácil em nossas redes sociais. facebook.com/Bíblia Fácil, nosso canal no YouTube, youtube.com/Bíblia Fácil ou então no Instagram, @Bíblia Fácil. Você tem ali fotos onde você vai conhecer um pouco dos bastidores da programação e que nós vamos postando semanalmente. Há poucos instantes falamos um pouquinho sobre os profetas que foram até o trono de Deus. Vimos Isaías, Daniel e João. E o Tiago tinha uma pergunta. Na verdade, é só dando uma continuidade ao que a gente estava falando no bloco anterior, a respeito de algumas atitudes, né, que algumas igrejas tomam, e eu acredito que por falta de uma interpretação
saber interpretar os milagres que Cristo fez, acabam tornando o evangelho místico. Então, se usar de alguns materiais, de alguma forma, para fazer com que a pessoa tenha a fé, né, para alcançar algo. Quando, na verdade, nós não precisamos de intermediários, não precisamos de nenhuma forma material, né, a não ser a nossa fé. Então, a gente estava colocando a questão aí da água e tal. Eu acho que todo mundo compreendeu, né, o ponto de vista dele, mas não só a questão da água. Muitas igrejas usam algumas metodologias, né, para que as pessoas acreditem no milagre ou numa bênção, e quando na verdade elas, sem perceberem, eu prefiro acreditar dessa forma, estão tornando o evangelho uma coisa mística. Estão tirando a pureza de Cristo como centro e colocando algum artifício para que justifique o milagre ou a bênção, qualquer tipo de contato em relação a Cristo. É verdade? Em outras linhas, a gente está tirando o acesso direto que qualquer pessoa tem a Deus. Isso nunca pode ser proibido, desestimulado ou confundido. Cada ser humano, cada pessoa tem um acesso direto a Deus. Ninguém aqui depende do pastor Arilton para ir até Deus. Ninguém aqui depende de um sacerdote, de um padre, de um bispo, de um missionário. Ninguém. Qualquer ser humano, você que está nos assistindo, qualquer ser humano, qualquer pessoa que exista sobre a face da terra, você tem acesso direto a Deus. Você tem que ir a Deus pela fé, através da oração e da leitura da palavra. São estes os canais que Deus criou para que nós nos relacionássemos. Então, quando você está lendo a sua Bíblia, ou quando você está orando, você tem acesso direto ao Pai. É isso que Jesus veio a ensinar. Cacai? Com relação ao que o colega colocou, o Tiago e o senhor, pastor Arilton, nós temos acesso a Deus, mas também se fala na Bíblia que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por Jesus. Ele, o Filho, Jesus Cristo. Ok. Nesse momento ele está sendo intercessor, não está sendo? Isso. Pois é. Eu acredito na intercessão. Eu acredito. Ok. Através da minha fé, eu posso pedir a intercessão do Filho que intercede ao Pai? Sim. Né? Eu acredito nisso. Sim. Ok? E quando a gente estuda sobre oração, Cacá, a gente aprende o seguinte: você tem que orar ao Pai. Jesus ensinou assim: Pai nosso que estás nos céus. Toda oração nossa tem que ser dirigida a Deus. Quando eu termino a oração, tudo isso eu peço em nome de Jesus. De Jesus, porque exatamente. Jesus falou assim: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vai vos atender. Exatamente. Então você está certo, Jesus é o intercessor, mas eu tenho acesso ao Pai. E quando eu oro, eu peço tudo ao Pai no nome de Cristo, que é o nosso intercessor. Exatamente. Isso mesmo. Só para concluir essa parte, essa fala, onde é que está a diferença do programa Mais Feliz com Jesus, que eu apresento, com relação a muitas igrejas do que infelizmente pregam? Lá no programa, pastor, eu não peço um centavo, eu não peço dízimo, eu não peço nada disso em troca. Você tem que fazer isso para receber isso. Não. Lá, a única coisa que eu peço para as pessoas, a única coisa que eu exijo das pessoas para que elas recebam a graça é a sua fé em Deus, em Jesus. E você concorda conosco, então, que tem que ser independente da água? Concordo plenamente, mas também concordo que a água é vida. A água é vida. Cacá, a água é vida. Vida. Mas ela não tem um papel a desempenhar agora. Concordo com o senhor. Não precisa da água? Não precisa da água. Basta o quê? Fé. Exatamente. Então, minha sugestão para você: continue com o programa, abençoe as vidas, como? Orientando elas a buscarem a palavra de Deus, orarem com você nesse momento de oração, interceda por elas, mas não coloque elementos no meio, que você vai confundir a mente das pessoas. Perfeito. Certo? Bom, vamos então ao próximo passo desse estudo.
João estava diante do trono. Ele começou a ver algo extraordinário. Por que o arco-íris estava sobre o trono de Deus? Não lemos aí que o arco-íris estava sobre o trono de Deus? O arco-íris se originou lá em Gênesis 9. Após o dilúvio, Deus disse assim para aquela geração: eu vou colocar nos céus o meu arco, e todas as vezes que vocês o virem, vocês saberão que eu não mais destruirei a terra com as águas de um dilúvio. E por que é que Deus fez esta aliança e colocou lá o arco-íris? Porque o povo pós-diluviano, quando começava a ver a chuva, eles achavam que era um outro dilúvio. Então, para que o povo não tivesse medo, Deus colocou o arco. E assim eles sabiam, todas as vezes que começava a chover e aparecesse o arco-íris nos céus, Deus prometeu que não virá outro dilúvio. Então era um sinal da aliança com Noé e também um sinal da proteção de Deus. O arco-íris é formado pela junção da luz solar e da água. Por que o arco-íris está no trono de Deus? Porque o Salmo 97 diz que justiça e misericórdia são a base do teu trono. O trono de Deus se baseia na justiça e na misericórdia. Assim como a água e a luz se unem para a formação do arco-íris, a base do governo de Deus é a justiça e a misericórdia. Um outro detalhe que João viu: 24 anciãos ao redor do trono. Olha o que diz o versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Percebeu que não são anjos? A palavra ancião quer dizer uma pessoa madura, às vezes até de cabelos brancos, idosa, mas a conotação aqui é alguém maduro. São 24 anciãos, assentados em tronos, vestidos de branco e com coroas na cabeça. Quem são esses 24 anciãos? Olhando para as suas características, por estarem sentados em tronos, vestidos de branco, de coroas na cabeça e assistindo diante do trono de Deus, nós concluímos de que eles são pessoas que já passaram por essa terra, pessoas que já estão salvas e já estão no céu. Jesus não prometeu no capítulo 3, verso 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono? Então Jesus prometeu no capítulo 3 que quem vencesse, um dia se sentaria no trono com ele. Então nós entendemos de que esses 24 anciãos são pessoas que já passaram por essa terra. Mas, para estarem com Cristo no céu, quando João escreve o Apocalipse, final do primeiro século, elas têm que ter morrido antes de João escrever o Apocalipse. Morrido e ressuscitado. Mas quem é que já morreu e ressuscitou antes do Apocalipse ser escrito? Olha para Mateus capítulo 27, versos 50 a 53. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram o quê? Ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, de Jesus, entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram a muitos. Quando Cristo morre na sexta e ressuscita no domingo, quando Jesus ressuscita, muitos corpos de santos que estavam mortos também ressuscitaram. Quem são esses santos? Nós não sabemos. A Bíblia não deu nome. Agora, é possível que esses santos já estejam sentados lá nos tronos? Pelo menos 24 deles? É possível. Por quê? Porque lá são 24 pessoas que estão vestidas de branco, com coroas na cabeça. A ideia é, são vencedores. Eles passaram já pela experiência humana. E para estarem lá, eles têm que ter sido ressuscitados. E a Bíblia está me dando em Mateus 27, um grupo de pessoas que foi ressuscitado quando Jesus ressuscitou. Então, quem são eles? Nós não sabemos. Mas há possibilidade destes comporem os 24 anciãos? Há essa possibilidade. Quem mais pode ser membro dos 24 anciãos? Moisés.
Moisés não pode ser? Ele não está ressuscitado? Deus não ressuscitou? Elias não foi para o céu sem provar a morte? Enoque não foi para o céu sem provar a morte? Então, quem é que pode ser esses 24 anciãos? Pode ser um Elias? Pode ser um Moisés? Pode ser um Enoque? Pode. Pode ser alguns desses que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou? Pode. Temos a certeza disso? Não. Só estamos dando para você uma possibilidade. José Luiz. O texto bíblico fala que depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa. Eles foram até a Cidade Santa. Foram até Jerusalém. Até lá, e voltaram e apareceram a muitos. Eles voltaram aparecendo fisicamente? Eles assim, apareceram lá em Jerusalém para as pessoas. Então, em Jerusalém, eles foram a Jerusalém fisicamente, ressuscitados, como os santos serão ressuscitados na volta de Jesus, e apareceram para as pessoas que os conheciam. Você está me vendo aqui? Eu ressuscitei, Jesus me ressuscitou. E por que eles foram lá aparecer para muitos? Eles foram dar testemunho de que Jesus tinha ressuscitado. Okay. Essa foi a missão deles. E depois eles foram para o céu, certamente. Então, veja, é uma possibilidade deles comporem esses 24 anciãos? É uma possibilidade. Podemos afirmar categoricamente? Não. Eu só estou dando uma possibilidade para vocês, certo? Pessoal, claro aqui os 24 anciãos, quem são eles? Um outro detalhe. Vamos agora ao verso 6. Há diante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Agora o Apocalipse fala sobre 4 seres viventes. Quem são esses seres viventes? O primeiro é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como de homem, o quarto é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Além dos 24 tronos, ao redor do trono de Deus, existem 4 seres viventes. São criaturas de Deus. E se eles possuem 6 asas, nós podemos classificá-los dentro da categoria de serafins, que já vimos lá em Isaías que possuem 6 asas. Só que eles são uma classe de serafins diferenciada. E eles agora têm aspectos diferentes. O primeiro parece-se com um leão, o terceiro tem rosto, deixa eu voltar aqui no texto, como um novilho, o terceiro tem rosto como de homem e o quarto parece uma águia quando está voando. Por que é que esses elementos foram buscados por João nesse momento? Você se lembra que o povo de Deus, o povo de Israel, estava organizado em 12 tribos no Antigo Testamento? Quando o acampamento de Israel marchava, viajava e parava, o santuário era montado e as tribos eram armadas ao redor do santuário. E de cada lado do santuário ficavam 3 tribos. 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste. 12 tribos. E cada uma das 3 tribos tinha uma tribo que liderava. Havia uma tribo líder no norte, no sul, outra no leste, outra no oeste. Uma tribo liderava sobre outras 2. E essas tribos que lideravam eram Judá, Efraim, Ruben e Dan. Estas eram as tribos líderes. E cada tribo tinha um estandarte, uma bandeira. Só que a bandeira da tribo de Judá tinha no seu estandarte um leão. Daí vem a expressão que vai aparecer no Apocalipse, o leão da tribo de Judá. A bandeira ou o estandarte da tribo de Efraim era um boi. Da tribo de Ruben, a caricatura de um homem. E da tribo de Dan, era uma águia quando estava voando. Pastor, aonde tem essa informação? Na Bíblia? Não. A Bíblia não me dá essa informação. Eu encontro essa informação em textos judaicos extrabíblicos.
textos que os judeus escreveram sobre os hábitos de Israel, e esses textos que não estão na Bíblia, eles falam que as tribos tinham suas bandeiras e que essas eram as tribos líderes com estas imagens. Parece que procede, porque no Apocalipse, João vai ver algo que então poderia ser. Os 4 seres viventes, eles são a representação do povo de Deus do Antigo Testamento, as 12 tribos. Cacai? Pastor Arilton, se Deus só criou o bem, por que infelizmente acontece tantas coisas ruins, mas como guerras e matanças, em terras santas, onde inclusive nasceu Jesus, onde veio Jesus, pregou Jesus, né? Foi traído, morto, sepultado, ressuscitado ao 3º dia. Por quê? Isso está escrito na Bíblia, isso está na Bíblia, como sinais dessa possível volta, como vocês pregam, de Jesus? Nós falamos no programa atrás, quando falamos sobre o meio ambiente, e a resposta é a mesma. Hoje existe o mal na humanidade porque o homem exerce mal o seu livre-arbítrio. Ele escolhe o mal. Agora, a origem do mal nesse universo, ela se remonta antes da criação do planeta Terra, quando aquele anjo de luz foi expulso do céu. Então, o mal surgiu com esse anjo no céu, um anjo criado por Deus. E de forma irrazoável e ilógica, o mal surgiu no coração desse anjo. E Isaías 14 e Ezequiel 28, eles vão falar a respeito da expulsão desse anjo, bem como Apocalipse 12. Quando chegarmos em Apocalipse 12, vai falar dessa batalha que aconteceu no céu. Então, o mal se origina no universo com Satanás. Depois ele convence Adão e Eva a desobedecerem a Deus. E o mal passou para a humanidade. Então, nós temos naturalmente uma tendência para o mal e fazemos uso do nosso livre-arbítrio para coisas que não são boas. É por isso que acontecem coisas ruins até com inocentes. E como, então, transcender o mal? Pela ação e atuação do Espírito na vida. A palavra de Deus diz, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Quem pode vencer o mal? Aquele que abre o seu coração à presença e à habitação do Espírito Santo. Essa é a única resposta. Só quando o Espírito habita em nós é que nós produzimos, segundo Gálatas 5, 22 e 23, os frutos do Espírito. Então, lá Paulo menciona os frutos, né? Amor, paz, bondade, mansidão, domínio próprio. Isso só pode acontecer na vida do ser humano quando o Espírito Santo habita. Esse é o único caminho. Então, quando Deus habita o coração, aí a coisa boa acontece. Certo? Sim. Só uma sobre isso que ele perguntou, né? Comentou. Eu li há muito tempo, mas não sei se é verdade, que Albert Einstein tinha um professor que era ateu e estava questionando justamente isso, porque as coisas ruins acontecem no mundo. E Einstein, ainda pequeno, disse o seguinte: professor, a gente estuda a luz ou a escuridão? Estuda a luz, ninguém estuda a escuridão, porque a escuridão é a falta da luz. Professor, a gente estuda o frio? Não, estuda o calor, porque o frio é falta do calor. Pois é, o pecado é a falta de Jesus. Então, as coisas más que acontecem nesse mundo é a falta de Jesus e não a culpa dele. Ok. Há uma certa lógica nesse raciocínio, não é verdade? Tem um outro detalhe que nós temos que aprender sobre esses 4 seres. Quando vamos para os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um dos evangelhos tem uma característica. Mateus é quem apresenta Jesus como rei. Lembra que o primeiro ser vivente era um leão? Se você olhar Mateus 25, 34 e Mateus 27, 37, diz claramente que Jesus é apontado como rei em ambos os textos. Na cruz colocaram, este é o rei dos judeus. A ênfase de Mateus é, Jesus é rei. Quando você vai para Marcos, a segunda tribo lá tinha na sua caricatura um boi. E o segundo ser vivente do capítulo 4 de Apocalipse, o seu rosto é como um boi. A ideia aqui é que Jesus é
o servo, porque o boi na Bíblia é usado como um instrumento de trabalho, como símbolo de serviço. E Marcos coloca claramente, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Então a ênfase de Marcos é, Jesus é aquele que veio para servir e não para ser servido. Mas quando você vai para Lucas, a expressão chave dele é Jesus é o Filho do Homem. Assim como um dos seres viventes tinha na sua caricatura a imagem de um homem. Durante 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo, diz Lucas 4, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E o que aconteceu? Ele teve fome. A humanidade de Cristo sendo destacada. Ele era homem. E em Lucas 9,56, o Filho do Homem não veio para destruir. Jesus se chamou o Filho do Homem. Então, o terceiro ser vivente enfatizava a humanidade de Cristo. E já João, o quarto evangelho, a ênfase do evangelista é que Jesus é Deus. Logo no primeiro capítulo, no primeiro verso, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus. E a águia é um símbolo de onisciência na Bíblia, um atributo divino. Então, os 4 seres viventes podem representar as tribos líderes em Israel e também 4 aspectos do ministério de Cristo apresentado nos 4 evangelistas. Caroline? Eu queria, na verdade, um conselho na forma como a gente estuda fontes não bíblicas, em que a gente pode se basear para levar em consideração a história em relação ao que faz diferença ou não. Ok, eu acho que são 2 critérios, Carolina. Eu mencionei documentos judaicos extra-bíblicos. Para mim, são 2 critérios. Primeiro, quando esse documento tem valor histórico. Você quer ver uma coisa? Na Bíblia, você tem vários profetas que escreveram livros, mas esses livros não vieram para o cânon. Não estão na Bíblia. Então, para mim, esse livro tem um valor. Ele não é canônico, não está na Bíblia, mas foi um profeta de Deus quem o escreveu. Para mim, ele tem um valor. Você pega, por exemplo, os 7 livros que são chamados de apócrifos. Baruque, Eclesiástico, Tobias. São livros que foram produzidos no período intertestamentário. Eles não estão na Bíblia, mas eles foram produzidos dentro ou antes de Cristo. Eles têm um valor histórico. Então, quando se tem um valor histórico pela originalidade do material e quando não contraria nenhum ensino da palavra, eu posso usar isso como uma fonte. Para mim, são 2 critérios. Tem que ter, de fato, um valor histórico, a produção dele tem que ser confirmada, quando foi produzido, por quem foi produzido, e segundo, tudo que ele disse lá que não contraria a Bíblia, eu posso usar assim como uma fonte de informação, para corroborar até no estudo da Bíblia, como fizemos nesse caso aqui. Ok? Amigos, quando chegamos nesse capítulo 4, que você percebeu então que Deus está ao trono, 24 tronos ao seu redor, e você tem 4 seres viventes. Qual é a função de todos eles? Auxiliar a Deus na administração do universo. Mas é uma cena litúrgica. E eu queria terminar com isso aqui. Estes seres, eles possuem um cântico. E eles estão cantando diante do trono. O que é que eles estão cantando? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, qual é a ênfase do cântico em Apocalipse 4? Deus é o Criador. Todas as coisas tu criaste. Então, a ênfase desses seres é Deus é o Criador. E como Criador, Ele merece ser adorado. Quem tem que ser adorado? Somente o Criador. Ninguém mais. Então, por que nós devemos adorar a Deus? Porque Ele é o Criador. E nesse trono, o Deus Criador dos céus e da terra,
Ele está governando todas as coisas. E o Apocalipse, como iremos aprender, nos mostra que o Éden será restaurado. E tudo que nós perdemos em Adão e Eva, nós teremos de volta. Por isso, nós vamos terminar o livro estudando sobre um novo céu e uma nova terra. É então que Deus deseja fazer por nós hoje, nos mostrar de que Ele governa acima das forças humanas, acima dos impérios, acima dos poderes políticos. Há um Deus que governa. E nada acontece sem a condução ou a permissão de Deus. Por isso, eu e você podemos descansar que Deus, Ele governa o universo e que quer governar também a nossa vida. Todos aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo poderão fazer parte nesse reino. E eu queria que você pensasse nisso. O Deus que governa os céus e a terra, o universo sem fim, quer governar também a minha e a sua vida. Está você disposto a ser um cidadão nesse reino? Pense nisso enquanto ouviremos essa canção. Preso às correntes das minhas escolhas, prisioneiro das decisões que fiz, olhando agora, não vejo a chance de voltar à inocência dos dias que vivi. Tenho sede dessa liberdade, desejo de estar em tua presença, mas os dias vão passando como ondas me levando pra longe do cais, longe do teu amor, do calor dos seus braços, ó Pai. Eu preciso voltar ao primeiro amor, ao início de tudo e recomeçar, me entregar mais uma vez e aceitar o teu perdão.
Como é bom sabermos que nós podemos voltar aos braços desse Deus de amor, mesmo que às vezes tenhamos usado nosso livre-arbítrio de forma indevida e trazer sofrimento a alguma vida, nós podemos voltar. Nós podemos nos aproximar desse Deus que governa o universo e nada sai, nada foge do seu controle. Por mais caótico que pareça estar o nosso planeta, por mais injustiças que aconteçam, por mais que os índices de criminalidade só aumentem e pessoas inocentes sofram e morram, há um Deus que um dia trará justiça, porque Ele está sentado no trono. Ele merece a nossa adoração porque Ele nos criou e Ele fará justiça. Talvez eu estou falando com alguém hoje que se sente tremendamente injustiçado pela vida. Talvez você perdeu um garoto de 13 anos, um filho que você tinha, de uma forma inesperada. Talvez os culpados não pagaram por isso. Talvez eu estou falando para uma mãe que perdeu o seu bebê por um erro médico. Talvez ninguém pague por isso nessa terra. Mas Deus, Ele vai fazer justiça, porque Ele está governando todas as coisas. Não se preocupe quando parecer que as coisas estão saindo do seu eixo. Finalmente, Deus vai conduzir a história do seu povo para um final feliz. E todos aqueles que submeterem-se a esse senhorio de Cristo, eles terminarão também com a história feliz. Porque a minha e a sua história, ela ainda não terminou. Por isso vamos descansar nos braços desse Deus que tudo pode e saber que mesmo que o mundo não seja perfeito, que as injustiças acontecem, há um Deus que está governando lá do seu trono. E um dia Ele vai trazer a justiça eterna para mim e para você. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pela certeza que temos nessa hora de que Tu és o nosso Deus, o nosso Criador. O Senhor criou esse planeta e tudo que acontece nele tem ou com o Teu consentimento, a Tua permissão ou a Tua direção. Sabemos que a nossa história ainda não acabou, mas quando ela acabar, nós teremos um final feliz. Por isso queremos nos colocar em Tuas mãos e aceitar o Teu senhorio para a nossa vida. É a nossa oração hoje, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco no Bíblia Fácil de hoje. Semana que vem, nós vamos nos encontrar para estudarmos um outro tema, a abertura dos selos do Apocalipse. Iremos estudar então com detalhes os capítulos 5 e 6. Eu espero você. Até lá. Eu gostei muito da abordagem que o pastor Arilton usou, porque o Apocalipse, se eu fosse para eu estudar sozinho, confesso que não iria conseguir, né? E a linguagem, porque a linguagem ela é importante. Eu, como um biólogo, se eu chegar para você e explicar de forma técnica a respeito de fotossíntese, de morfologia, fisiologia das folhas e de plantas, você não é da área da biologia. Então eu preciso usar uma linguagem mais simples para poder te explicar. E o que ele fez no programa foi exatamente isso. Ele utilizou de formas e de linguagens mais simples para poder atingir a todos que estavam ali. Algo que uma das coisas que me chamaram mais atenção foi contextualizar a simbologia de Apocalipse com os dias atuais, com a nossa história atual. Então, a respeito dos reinos, do papado, e isso daí fazer essa ligação da simbologia usada em Apocalipse para explicar um pouco da história que houve após Cristo, isso para mim eu achei muito interessante e caiu como se fosse uma luva, fez muito sentido. Então isso para mim me chamou bastante atenção. Bom, em todos os estudos eu costumo ser assim, prestar bastante atenção e realmente aproveitar tudo que aquele estudo pode me proporcionar. Sendo que nesse programa eu fiz um estudo prévio sobre o Apocalipse
e também eu senti a necessidade de conhecer, de aprender. Então, aquilo para mim foi uma oportunidade. Eu já saí de casa com esse intuito de aprender, então eu queria absorver o máximo possível lá.